Olá, pessoal! Hoje nós vamos conhecer a história da mamãe Leiliane. Ela é a mãe da Lorena, que possui transtorno do espectro autista. Vamos conhecer mais essa história e se emocionar. Eu sou a Leile, mãe da Lorena. A Lorena hoje tem 3 anos e ela tem o transtorno do espectro autista. A minha gravidez foi tranquila, a Lorena foi uma criança planejada e uma criança muito desejada. Quando ela nasceu, em outubro de 2015, nos primeiros dias a gente teve que ficar no hospital porque ela teve hipoglicemia. Ela não mamava, ela não conseguia pegar o seio e a gente teve que ficar com ela 3 dias no hospital. Depois fomos para casa e correu tudo bem. A Lorena teve o seu desenvolvimento, os marcos do desenvolvimento, tudo normal. Ela segurou a mamadeira muito novinha, ela sorriu já no tempo certo, sentou, engatinhou, andou, tudo normal. A única coisa que a gente percebia é que a Lorena ela era muito quietinha. Ela era uma criança muito séria, ela não chorava com facilidade. Houve até um episódio dela cortar o dedinho quando ela começou a engatinhar e eu não estava perto. Ela aí sangrou o dedinho e eu não sabia de onde era e ela não chorou, que já era uma característica de hiporresponsiva, que ela não respondia a certos estímulos. Então a gente percebia que ela era diferente, mas achava que era o jeitinho dela, que ela era quietinha, que ela era tranquila e ela ia com qualquer pessoa, ela não sorria para estranhos, né? Que é o sorriso social, ela não tinha esse sorriso social. E aí por volta de 1 ano e meio, quando tem a poda neural, ela perdeu todas as habilidades. Ela batia palminha, ela mandava beijo, ela falava tchau. Então, com essa poda, foram podadas todas as habilidades dela também. E aí a gente percebeu que ela regrediu. Ela não olhava mais quando a gente chamava, ela não sorria, ela não interagia. E ela tomava um medicamento na época para epilepsia, que ela foi diagnosticada com epilepsia. Ela teve, com 1 ano e 2 meses, ela teve uma convulsão, né? Ela teve essa convulsão, febril, fomos para o hospital, depois fomos para um neuro e aí fez o acompanhamento e acabou tendo que tomar um remédio e a gente achava que era por conta do remédio. E aí depois que a gente viu que não era, que a gente foi pedir outra opinião, a gente descobriu que não tinha epilepsia, que não tinha nada, aí fizemos o desmame do remédio que era muito forte, aí começou a aparecer as características do autismo. Aí um dia eu tava com ela no shopping, eu e meu marido, e ela, ao invés de brincar na piscina de bolinha como toda criança, ela começou a enfileirar todas as bolinhas. E aí me deu aquela luz de alerta. Falei, não, tem alguma coisa errada. Aí eu falei pra médica e a médica falou, isso é característica. E eu fui passando algumas características. Ela gostava muito de empilhar as coisas, enfileirar. Aí ela brincava sempre com 2 ursinhos que ela tinha, do mesmo jeito. Parecia que ela estava brincando de faz de conta, mas não era. Então aí a gente começou e nesse meio tempo era a dúvida, né? Ela não tem o autismo. Aí como ela regrediu na fala também, a gente achava que era alguma coisa, algum distúrbio na fala. E aí a gente ficou um bom tempo na dúvida, mas mesmo assim começamos a tratar como autista, a fase da dúvida, né, que a gente passa. Pela dúvida, o luto e depois a aceitação, né, que eu vejo bastante mães falarem dessa parte. E essa fase, até não ter certeza que era, até não começar a aparecer mais características do autismo clássico, porque assim, ela não tinha estereotipia, né? Então a gente achava que não era autismo, era uma outra coisa. Aí quando a gente fez, né, quando a gente tirou o medicamento dela, ela começou a se interessar mais por coisas que rodavam. As reações dela de alegria eram mais diferentes. Aí surgiu o riso inapropriado, que ela começava a dar gargalhada do nada. Isso para mim era desesperador, porque
De repente a criança começa a rir, quem não entende fala, né? Essa criança já olha com outros olhos. E aí depois, passada a fase da dúvida, veio a minha fase do luto, né? Que era a certeza que ela tinha. E aí eu via fotos e vídeos de eu, tipo, cantando com ela me respondendo, ela sorrindo, ela dançando. E eu chorava muito. E eu me perguntava por que com a minha menina. Eu falava, meu Deus, né? Eu nunca perguntei assim, por que comigo? Né? Nunca questionei isso, né? Mas eu perguntava por que tem que ser assim, né? Com tantas outras crianças. Porque de uma certa forma a gente perde nosso filho, né, pro autismo. Eu costumo falar que o autismo me roubou muitas coisas. Ele me roubou a fase mais graciosa da criança, que a criança imita, que a criança às vezes briga com você, faz gracinha, faz muita arte. E o autismo me roubou tudo isso. Então depois de passar essa questão do luto, foi a aceitação. Que hoje eu falo que eu sou muito bem resolvida com a condição dela, né? E eu aceito, eu falo sobre o assunto, eu exponho. Pra gente ela é tudo. Eu acho que se tivesse que pedir que fosse diferente, eu acho que eu não pediria, né? É claro que a gente sofreu bastante, mas a gente aprendeu muita coisa também, né? Aprendeu muita coisa com ela, a gente se aproximou muito de Deus, né? E o amor, assim, só cresceu. Tem um diagnóstico, vamos supor, foi essa dúvida, foi levando o médico, tudo, até alguém que falou, quando que chegou alguém que falou assim, olha mãe, é o autismo, ela tem o autismo. Como que acontece, assim, essa certeza? O diagnóstico dela demorou. Ela tá com 3 anos e 10 meses. 3 anos e 9, 10 meses. Eu consegui o laudo mesmo, por escrito, agora em julho de 2019. Fez avaliação com uma neuropsicóloga e ela também não falava que era. Falava, é alguma coisa em questão da linguagem, né? Um distúrbio de linguagem. Porque também eles têm medo, até hoje em dia, eles têm muito medo de dar o diagnóstico do autismo, né? De criança autista. E a gente tem essa dificuldade. Então, e como a Lorena era uma autista assim, hiporresponsiva, não era agitada, não pulava para lá e para cá, não tinha a estereotipia de flap, nem de balançar, nem de nada disso, então ficou muito difícil. Eu não esperei nunca nenhum profissional chegar e falar, ela tem autismo. Eu sempre falei, ela é autista, ela está dentro do espectro. Ela tem, porque tudo que eu estudei, tudo que eu li, desde quando eu soube, né, que ela poderia ter autismo, eu fui estudando, então eu falei, ela está dentro do espectro. A estereotipia, são movimentos repetitivos e estereotipados. Um exemplo, quando a criança faz muito assim, com as mãozinhas, quando ela balança o tronco, pula, corre, tem a estereotipia vocal, quando ela fica falando a mesma palavra, o mesmo som, tipo i, tem crianças que fazem isso também. São movimentos que eles fazem para, às vezes, se comunicar ou, na maioria das vezes, é para se regular. É tão complexo, é muito complexo, porque a estereotipia é uma válvula de escape, entendeu? Tá nervoso ou tá alegre, um exemplo, a Lorena. A Lorena, a estereotipia dela é pular e correr para lá e para cá. Quando ela gosta de alguma coisa, ela corre e anda na ponta dos pés também. Aí depois entra na questão sensorial, que é a parte de sentir, o cheiro, o visual, o auditivo. Que a Lorena, ela é hiporresponsiva, ela não dá resposta imediata e ela era muito pior nisso. Teve uma vez que meu sogro quebrou a parede, estava quebrando a parede do quarto onde ela estava dormindo, e ela dormindo e ela não acordou. Então ela não tinha essa resposta tipo, opa, um barulho, vou acordar. Algum carro passava na rua, buzinava, ela não olhava. E hoje ela faz assim, quais atividades para esse desenvolvimento? Você acha assim, o que já mudou depois que ela... Nossa, mudou bastante coisa. Que
ela entrou assim nessas atividades, ou até no estímulo, né? Estimulação, assim. Ela começou os estímulos com 1 ano e 10 meses, terapia ocupacional, né? Na época ela começou com integração sensorial e fono, desde sempre fono. E aí depois a gente mudou a terapia, porque a terapeuta foi morar em outra cidade, a gente continuou a terapia com estímulos do dia a dia, estímulos de escola, mas é mais intensificado. E o projeto Corujas do Bem, que graças a Deus eu consegui uma vaga para ela, que é uma escola só de crianças autistas, né? E lá eles trabalham de tudo, aí tem terapeuta também, tem a fisioterapeuta, tem musicalização, tem aula de pintura, aula de informática, então, e a partir do momento que ela entrou lá, eu percebi uma melhora muito significativa. No começo foi difícil porque ela não demonstrava, você abraçava ela sempre gostou de beijo, de abraço, ela foi acostumada assim, né? Com muito beijo, muito abraço, e aí ela não respondia. Até então, ela dava beijo no rosto, mandava beijo, e aí ela parou, né? Perdeu essa habilidade também. Foi uma das habilidades que eu mais senti, porque pedia beijo no rosto, ela dava, né? Depois perdeu, agora ela voltou de novo, né? Dá beijo, dá abraço, mas foi assim um momento de muita frieza, porque ela não esboçava nenhum afeto, nenhum sentimento. E aí foi sendo trabalhado, né? E é muito difícil, porque você espera, por exemplo, que você chegue em casa num dia cansativo de trabalho, que seu filho, sua filha vai te receber na porta, te abraçar, papai chegou, mamãe chegou. Mas ela nunca tinha feito isso, ela está fazendo agora, depois dos 3 anos, com estímulo. A gente tem que estar ensinando ela o tempo todo. O tempo todo, tudo a gente tem que ensinar ela a fazer. Pro futuro eu não fico pensando, não. Sinceramente, eu procuro viver o hoje, né? Fazendo planos para amanhã, mas lá na frente, como ela vai ser, o que ela vai conseguir fazer, eu não fico mais pensando, porque eu acho que para mim é sofrer muito antecipadamente. Para mim, eu acho que não resolve. Então tem que viver, eu vivo o hoje, né? E eu vou fazendo o melhor possível para que ela consiga, né, adquirir novas habilidades, porque ela ainda não faz nada sozinha. Um exemplo, comer sozinha é muito difícil para ela, é uma habilidade mais difícil. Ela come, só que ela ainda depende de mim. Se vestir ainda não se veste, então ela depende ainda muito de mim. Mas eu não, em questão do futuro, eu não fico muito presa nele, não. Eu prefiro ficar aqui no agora. Não, ainda não descobriram ainda o que causa, né, o autismo. Não tem cura, ameniza as características. E com certeza já foi comprovado, e a gente vê, tem muitos exemplos por aí, de que eles podem sim viver normal, né? É claro que tem casos de severo, né, e tem os leves, né? A Lorena está no moderado, está no meio ali. Ela já foi do moderado para o severo, mas ainda está no moderado por causa do atraso na fala. A comparação a gente sempre faz, né? Desde quando eu via que ela não respondia certas situações, eu comparava, eu ficava muito angustiada, né? Comparava muito com a minha sobrinha, que tem mais ou menos a mesma idade. Em alguns episódios a Laura tinha 9 meses e o cunhado estava brincando lá com o meu sobrinho, e a Laura acabou ficando brava e a Lorena ficou assim, parada, olhando. Eu falava, né, poxa vida, o que acontece? Que a criança não responde. É igual a questão da buzina. O Leonardo estava andando com as duas de mão dada, pequenininhas, passou um carro, buzinou, a Laura olhou e a Lorena ficou. Eu falava, gente, como pode ser tão distraída? Era um pouco de preconceito também, mas não queria enxergar de jeito nenhum. Porque o Leonardo, quando ela tinha 6 meses, ele percebeu que ela não olhava toda vez que chamava ela. Ele falou pra mim, essa menina tem autismo, não é possível, ela não olha a hora que a gente chama.
falei, você tá louco, você não sabe o que é uma criança autista. Eu tinha uma aluna, né? E na época não, eu já tinha tido uma aluna. E aí eu falei, você não sabe o que é uma criança autista. Mas depois eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí foi passando o tempo, aí ela foi normal, ela tinha uma coordenação motora muito boa e eu não achava que ela poderia ter autismo. Acho que nada ameniza, né? Todas vão ter que passar por isso, mas o autismo não é um bicho de 7 cabeças, a gente sofre bastante, mas não é um bicho de 7 cabeças. E tudo passa. E tem que estudar, tem que ir atrás, tem que fazer o melhor pelo filho, nem que seja para ficar em casa sem trabalhar. E Deus sabe de todas as coisas. Então, para as mamães que estão sentindo que o seu filho tem alguma das características ou não está conseguindo atingir os marcos do desenvolvimento, eu sugiro que procure um especialista. Tá? Não se esconda, fale sobre o assunto, não tenha medo. E se um falou uma coisa, espera, porque ele é muito novinho, ela é muito novinha, procura outro, vai procurando, vai se informando, não deixe passar, porque quanto menor a criança for, é melhor para ela desenvolver. Então esse é o meu recadinho para as mamães. E não se escondam, né? Tem aí uma comunidade imensa de mamães de autistas que são muito bem resolvidas. O autismo não é um ponto final na vida de ninguém, né? Você talvez demore para aceitar, mas uma hora você aceita e tudo fica bem e você aprende a conviver. E não fique pensando lá no futuro o que pode acontecer, como o seu filho ou sua filha vai estar. Viva o hoje, viva o momento, abrace, beije. Você vai, às vezes, sofrer bastante, mas nada como um dia após o outro.